Olá, belezocas! Tudo bem com vocês? Gente, respondendo algumas questões e também conversando com vocês, porque assim, o lado do empreendedorismo, né? Ele fala muito também, muitas questões são relacionadas ao nosso próprio desempenho. Muitas questões são relacionadas também às nossas posturas, sabe? De como a gente consegue ver o mundo. Então, por isso que eu trouxe sim esses vídeos mais reflexivos, essas coisas que eu acredito que vai te ajudar a desenvolver um pouco mais como ser humano, assim como eu tenho também me desenvolvido. E eu tenho lido, eu tenho estudado bastante coisas sobre isso. Lógico, eu tento sempre trazer e realmente a compartilhar o meu conhecimento, por mais das minhas formações e conteúdos mesmo que a gente paga caro, sabe? Para poder aprender, para poder não errar, poder ter um caminho melhor. E eu me sinto como como muitas meninas me seguem, né? Eu me sinto também de uma maneira de te ajudar, certo? A te ajudar a ter um melhor desempenho na sua empresa, a ter um melhor resultado e também te fazer crescer como pessoa. Eu entendo que muitas coisas nos fazem, como eu falei no último vídeo, né? Nos fazem parar com o medo, a insegurança, um sentimento de incapacidade, mas eu quero que você entenda que você pode ser o que você quiser. Você não precisa é, ter esse medo. Você pode ser o que você quiser. Você pode. Você não precisa ficar com esse pensamento. Não alimenta isso. Sabe? Tudo que a gente dá foco, tudo que a gente coloca a nossa energia, expande. Então vamos colocar nossa energia em coisas boas. Vamos colocar nossas energias em estratégias. Vamos colocar a nossa energia em criar possibilidades. Vamos colocar a nossa energia em sentimentos bons, em sentimentos bacanas, em coisas e situações que nos fazem crescer. Eu sei que é difícil estruturar tudo isso. Quando a gente está começando a empreender, eu sei que muitas coisas podem não dar certo. Muitas coisas podem dar errado, pode, e é normal não dar certo, tá? A gente vai melhorar cada vez que a gente fizer alguma coisa. A gente tem um caminho lindo a seguir, mas a gente só vai saber o que é o lindo quando a gente passar, quando a gente chegar até o que a gente quer, que é criar o quê? Que a gente criou aquele objetivo, quando a gente chegar nesse objetivo, é que a gente vai saber o quão lindo foi o caminho, o quão lindo foi a sua trajetória. Às vezes a gente pensa que não é legal, que a gente não é bonito, que a gente não é perfeito, que a gente precisa de ter condições para que a gente realize alguma coisa. E não é isso, tá? Não é isso. Você pode sim começar a empreender com o que você realmente tem hoje, ok? Se hoje a sua condição é de começar a empreender da sua casa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque e é muito inteligente, sabe por quê? Porque o pior de tudo é você colocar o quê? Pegar o contrato de um lugar, né? Um aluguel, um contrato de um aluguel, às vezes o aluguel empresarial é de 5 anos, de 3 anos, depende, né, da imobiliária. Mas aí você tem contas a pagar todos os meses e às vezes você não tem o quê? Você não tem a expertise de você administrar um negócio. Então, quando você começa na sua casa, os seus riscos são menores, tá? Os seus riscos são muito menores. Eu também tenho um treinamento que te ajuda muito em relação a isso, a você estruturar o seu negócio, a você colocar todos os pingos nos i, a você conseguir organizar toda a parte financeira, toda a parte estratégica, toda a parte de metas, de objetivos e história, tudo, tá? Tem um treinamento que ele fala sobre isso. Então, até mesmo você que está na sua casa, está querendo fazer, começar a trabalhar e a atender na sua casa, já é o quê? Já é um pré-lançamento do que está por vir. Entende? Então, se você já começa ali na sua casa, fazendo com o maior amor, com a maior dedicação, com a maior responsabilidade, com a maior dedicação, com o maior
com a sua melhor postura de empresa, mesmo estando na sua casa, porque é super possível, tá? É muito possível de você já começar dessa maneira. E você se preparar para o quê? Para o próximo passo, que vai ser o quê? Sair da sua casa e ir para uma loja. Então, quando você estiver na sua loja, o que vai acontecer? Você vai ficar desesperada porque não tem dinheiro para pagar? Não. Você já saiu daquela zona de conflito, né? Você já saiu daquela zona, não é mais novidade para você administrar, porque você aprendeu ali na sua casa, você foi fazendo as coisas ali direitinho, você firmou sua clientela, e quando você foi para um salão, o que aconteceu? Quando você abriu seu estúdio, os seus clientes estavam lá. Então, você só trouxe mais qualidade para o seu cliente, você só trouxe o quê? Lógico, novos desafios, novas responsabilidades, né? Mas você já está acostumado porque você já fez ali na sua casa. Mas às vezes o que acontece é que as pessoas, quando elas iniciam de qualquer maneira. Acontece, gente, não tô aqui julgando nada, mas acontece. Às vezes a gente se vê naquela, a gente fala assim, eu vou começar a fazer o cabelo, mas a gente não pensou no preço certo. A gente não pensou em qual vai ser o dia de trabalho, a gente não pensou que a gente tem que, como é a nossa casa, digamos assim, se a gente estiver trabalhando na nossa casa, a gente tem horários. Horário, por exemplo, de pôr criança para escola, horário de almoço, horário de jantar do marido. A gente tem uma vida, porque a nossa casa é o quê? É o nosso refúgio, né? Onde a gente tem mais paz. Então, se você coloca ali a sua casa como um ambiente também de trabalho, tem que ter total controle, organização. Para você não estar aqui ficar parando e dizer assim, só um minutinho que eu vou colocar a criança no banho. Isso não é legal, tá certo? Então, quando também eu criei esse treinamento para empreendedoras, por que eu comecei? Foram essas questões mesmo de trazer para a responsabilidade a mulher negra, porque ela pode sim, gente. Eu vejo muitas profissionais com talento, sabe? Com talento, e elas estão colocando o serviço delas muito barato. E elas estão sempre com um aperto. Você vê que a pessoa continua do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, vendendo em casa. E você pode brilhar, gente. Você pode brilhar, você pode crescer. Acredita em você, acredita que você tem um talento, acredita que você tem essa capacidade, tá certo? Acredita mais em você. Se você acreditar, você vai começar a ver o seu mundo mudar, ok? Muita gente trabalha em casa, eu sei. Eu sei e eu também já comecei a trabalhar na minha casa. Por exemplo, eu vendi já salgadinho na minha casa, eu vendi perfume também na minha casa, eu vendi as penteadeiras, eu não sei se vocês sabem, eu já vendi penteadeiras na minha casa. E quando eu comecei a atender, também foi na minha casa, tá? Também foi na minha casa, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para poder abrir um salão. Eu não tinha dinheiro, ok? Não tinha. No início da minha carreira eu não tinha dinheiro, tá? Não tinha assim 6 meses, por exemplo, de dinheiro na minha conta para eu poder assumir uma responsabilidade para aquele dinheiro ser pelo menos a meu capital de giro. Eu não tinha isso. Eu comecei a empreender, gente, do zero. Eu comecei a empreender do zero. E eu digo para você, a minha vida mudou de tal maneira que eu jamais pudesse imaginar. Eu jamais poderia imaginar. Jamais. Jamais. Eu poderia sonhar o que fosse, menos o que minha vida se tornou. Então, não é porque você está iniciando na sua casa que você não tem a chance de mudar isso, tá certo? Então, assim, tenha coragem, seja protagonista da sua própria vida. Acerte. Como é que você vai acertar? Esteja com pessoas que já passou por isso. Esteja com profissionais que queiram a mesma coisa que você. Por isso que tem aí a Jornada Transista Brilhante. Para a gente poder conseguir juntar pessoas que realmente, empreendedoras, né? Pessoas empreendedoras, que realmente querem o crescimento. Então, se é o seu caso, fala comigo, tá? Fala comigo. Se é o seu caso, fala comigo, porque vai ser, assim, de total valia. Me siga lá no meu Instagram, @GabiAlmeidaOF. Tem muito conteúdo bacana lá pra você. Um beijo.